31 de agosto de 2022. Minha saudação aos colegas vereadores, servidores, ao público presente e às demais pessoas que nos acompanham em nossa transmissão ao vivo. Uma boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos à ordem do dia. De imediato, passamos à leitura do projeto de lei número 14302/2022, substitutivo do Poder Executivo em regime de urgência. Projeto de lei número 14302/2022, substitutivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer o piso salarial profissional nacional aos agentes comunitários de saúde do município de Cruzeiro do Sul, nos termos da Emenda Constitucional número 120 de 2022. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 14302 de 2022, substitutivo. Senhor Presidente, senhoras vereadores, após algumas alterações no texto legislativo, reencaminhamos o projeto de lei acima identificado, no qual o Poder Executivo busca autorização para adequar o piso salarial dos servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde. Tal modificação se faz necessária a fim de atender o determinado pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, que acrescentou o parágrafo 9º ao artigo 198 da Constituição Federal, fixando em 2 salários mínimos o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, conforme segue. Primeiro, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos ACE não poderá ser inferior a 2 salários mínimos, equivalendo hoje ao valor de R$ 2.424, que passa a constituir o piso profissional nacional. Artigo 198, parágrafo 9º. Com efeito, a partir da publicação das portarias GM/MS número 1971, de 2022 e número 2109 de 2022, as quais garantiram o repasse aos municípios pela União dos valores necessários para garantir o piso dos agentes comunitários de saúde no montante de R$ 2.424, e especialmente considerando a determinação de efeitos financeiros dessa medida. A partir de maio de 2022, é dever do município garantir o piso aos seus servidores desde o dia 6 de maio de 2022, data da publicação da Emenda Constitucional número 120 de 2022. Mesmo sendo de responsabilidade da União, o vencimento dos agentes comunitários de saúde, como estes mantêm vínculo funcional com o município, o pagamento do valor de R$ 2.424 exige a edição de lei em sentido estrito, de iniciativa do prefeito municipal, data a sujeição ao princípio da reserva legal, que se extrai do disposto do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Cabe destacar que o repasse da União fica restrito ao valor do vencimento básico, proporcional ao número de agentes comunitários de saúde devidamente cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou seja, as outras vantagens as quais, por vezes, são calculadas sobre o vencimento básico, sendo assim impactadas pela sua majoração, serão custeadas com recursos do município. Por fim, no que se refere ao pagamento do adicional de insalubridade criado pela Emenda Constitucional número 120 de 2022, cabe destacar que a matéria não está regulamentada e atualmente não há laudo técnico do município que ampare o pagamento. É importante destacar que algumas agentes comunitários de saúde recebem o adicional de insalubridade em virtude de terem ingressado judicialmente e conquistado por meio de decisão judicial. Outros sim, há agentes comunitários de saúde que tiveram decisões judiciais desfavoráveis ao pagamento, o que, portanto, não ampara o município ao alcançar a elas o adicional de insalubridade.
Ressaltamos ainda que, em cumprimento ao disposto na Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segue anexo declaração do setor contábil, contendo a estimativa do impacto orçamentário financeiro, bem como declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ante o acima exposto, solicitamos a votação favorável do presente projeto de lei. João Henrique Dúlios, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, em sessão de 31 de agosto de 2022, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 143/02 de 2022, substitutivo do Poder Executivo. Estiveram presentes os senhores vereadores, membros da comissão: Celso Batista dos Santos, líder de bancada do PSDB; Daiane Maria, líder de bancada do MDB; Demertes Carol Lorenzini, líder de bancada do PL; Isidoro José Weschenfelder, líder de bancada do Progressistas; Maísa Aparecida Sibibor, líder de bancada do PDT. Cruzeiro do Sul, 31 de agosto de 2022, Isidoro José Weschenfelder, presidente da comissão. Coloco o projeto de discussão. Coloco o projeto em votação. Vereador Isidoro. Aprovo. Vereador André. Aprovo. Vereador Gustavo. Aprovo. Vereadora Vanessa. Aprovo. Vereadora Maísa. Aprovo. Vereador Celso. Aprovo. Vereadora Marne. Aprovo. Vereadora Daiane. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei número 143. Passamos agora à leitura do projeto de lei número 148 do Poder Executivo, também em regime de urgência. Projeto de lei número 148/02 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento retroativo das diferenças salariais aos professores da rede municipal de ensino para fins de adequação ao piso nacional do magistério e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 148/02 de 2022. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, vereadores, através do presente projeto de lei, o Poder Executivo busca autorização para efetuar o pagamento retroativo às professoras da rede municipal de ensino das diferenças salariais compreendidas entre os meses de janeiro a abril de 2022, para fins de adequação ao piso nacional do magistério. Tal modificação se faz necessária a fim de atender o determinado pela Portaria 67 de 2022, que fixou o piso nacional do magistério. Ressalta-se que, conforme demonstra a tabela em anexo, será realizado em cota único na folha do mês de setembro de 2022 o pagamento das diferenças dos meses de janeiro a abril, uma vez que, a partir de maio de 2022, os vencimentos pagos pelo município já foram superiores ao teto fixado pela União. Ressaltamos ainda que, em cumprimento ao disposto na Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segue anexo declaração do setor contábil, contendo a estimativa do impacto orçamentário financeiro, bem como declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ante o acima exposto, solicitamos a votação favorável do presente projeto de lei. João Henrique Dúlios, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, em sessão de 31 de agosto de 2022, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 148/02 de 2022 do Poder Executivo. Estiveram presentes os senhores vereadores, membros da comissão: Celso Batista dos Santos, líder de bancada do PSDB; Daiane Maria, líder de bancada do MDB;
Demetrios Carol Lorenzini, líder de bancada do PL. Isidoro José Weschenfelder, líder de bancada do Progressistas. Maísa Aparecida Siebenborn, líder de bancada do PDT. Cruzeiro do Sul, em 31 de agosto de 2022, Isidoro José Weschenfelder, presidente da comissão. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadora Daiane. Aprovo. Vereadora Marne. Vereador Celso. Aprovo. Vereadora Maísa. Aprovo. Vereadora Vanessa. Aprovo. Vereador Gustavo. Aprovo. Vereador André. Aprovo. Vereador Isidoro. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei número 148. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. A próxima sessão ordinária será no dia 8 de setembro, às 18h30. Estão todos convidados a acompanhar presencialmente e também pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Uma boa noite a todos.